Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia aos amados que também nos acompanham aí via YouTube. Nós vamos hoje dar continuidade às exposições aqui, às aulas em teologia sistemática. E hoje nós chegamos a um ponto que é de teor polêmico. É uma verdade que precisa ser exposta, uma verdade que nós entendemos que agrada poucas pessoas, mas que nós não podemos fugir da responsabilidade como mestres de passar por ela. Eu me refiro aqui, então, ao alcance da expiação. O pastor Leandro expôs nas últimas aulas acerca da natureza da expiação. Se você, inclusive, não assistiu essas aulas, você pode revisitar lá estas aulas no nosso canal no YouTube, IBR Filadélfia, e assistir um conteúdo muito bom, muito bem exposto, muito bem explicado com o pastor Leandro Lins. Hoje, nós falaremos do alcance da expiação, cuja pergunta central, para entendermos o que isso significa, é: por quem Cristo morreu? Essa pergunta, então, deve estar centralizada no nosso foco, nessa busca por tentar compreender até onde vai a expiação. Ela alcança quem? Quem Jesus Cristo, por quem Jesus Cristo se entregou, se deu na cruz em sua obra salvífica. Ok? E aqui eu quero já, antes de começar a aula propriamente dita, expor aos irmãos que hoje, essa primeira parte, eu decidi expor em dois momentos, porque, como eu disse no começo, é um tema muito polêmico, é um tema que exige, então, clareza, é um tema que exige, sobretudo, responsabilidade e que exige de nossa parte honestidade. Pensando nisso, então, por que dividir em duas partes? Porque a parte de hoje ela vai ser mais panorâmica. Nós trataremos de mostrar os dois lados, dois pensamentos mais populares e os textos que embasam cada uma. Então, pensando em mostrar isso, qual é o nosso objetivo? É mostrar que, do outro lado, de um público que pensa diferente do que essa igreja, os termos que essa igreja pensa, nós temos, então, que ter uma conduta respeitosa para com os que pensam diferente. Porque não é porque eles pensam diferentes que eles têm que ser desrespeitados. Não é porque eles pensam de um modo distinto do nosso que tem, então, que ser chacoteado. Não, por quê? Porque eles também têm uma base bíblica no qual eles tentam, então, solidificar o seu pensamento. Então, nós vamos passar, primeiramente, por nossa parte, aquilo que nós cremos. Depois nós abrangeremos isso vendo passagens bíblicas que mostrarão que formam o pensamento do outro lado. Então, nesse momento, o que é que eu quero sugerir? Que você anote essas passagens, tá bom? Você tem aí o hábito de sublinhar na Bíblia ou de marcar fora dela, marque os textos, porque eles serão revisitados na próxima aula que nós estaremos trazendo aqui. Ok? Então, dando continuidade, qual é a raiz da questão? Do que é que trata, de fato, o alcance da expiação? O que é que está na essência dessa investigação teológica? Temos o seguinte aqui, uma citação do Millard Erickson, que é o autor do texto que nós temos estudado, do livro-texto que temos estudado. Ele diz assim: quando os evangélicos perguntam por quem Cristo morreu, eles não estão perguntando se a morte de Cristo tem valor suficiente para cobrir os pecados de todas as pessoas. Nessa questão, não há divergência. Uma vez que a morte de Cristo tem valor infinito, ela é suficiente, qualquer que seja o número de eleitos. A questão que se discute é se Deus enviou Cristo para prover salvação para todos os seres humanos ou simplesmente para os que foram escolhidos por Ele. Então, a grande questão é aqui nesse último parágrafo aqui, quando ele diz: a questão que se discute é se Deus enviou Jesus Cristo para prover salvação para todos os seres humanos, ou seja, Jesus foi enviado para abarcar com o seu sangue toda a humanidade, ou se o seu sangue foi simplesmente derramado para aqueles que foram então escolhidos por Ele, os eleitos, na eternidade. Então, diante disso, aqui nós temos dois tipos de pensamento em termos de extensão ou alcance da expiação. O primeiro pensamento
aquele que está, digamos assim, mais alinhado às igrejas que creem nas doutrinas da graça, é a a expiação limitada ou particular. O que quer dizer, então, a expiação limitada ou particular? Expiação limitada é a ideia de que Jesus veio à Terra para viver uma vida justa, para morrer uma morte, e aí uma morte amaldiçoada em cruz, e essa morte, então, com seu sangue, cobrir o pecado de um grupo particular ou limitado de pessoas. Quem são essas pessoas? Os eleitos. Então, essa é a visão da expiação limitada. E aqui nós vamos agora discorrer sobre alguns textos nos quais nós baseamos, então, a visão de uma expiação limitada. Primeiro nós temos Mateus 1:21. Nós vamos ver textos agora que dão a entender que, de fato, Deus limita a sua ação, ou a ação do sangue de Cristo derramado no Calvário. Então, aqui, quando está falando sobre Jesus, sobre, então, o seu nascimento, é dito o seguinte, que a virgem, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Então aqui a ideia não é que Deus salvará o mundo inteiro dos pecados deles. Aqui nós temos então uma ideia mais restrita em Mateus 1:21. A ideia ela começa então a se expandir no Evangelho de João. João capítulo 10, verso 11, em que Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por quem? Pelas ovelhas. Então, há aqui um aspecto mais restrito do grupo de pessoas pelas quais o pastor, então, entrega a sua vida. Jesus, como esse pastor que tem essa dupla função. Jesus tanto é o pastor quanto é o cordeiro que se entrega. E aqui ele diz que se dá por suas ovelhas. No mesmo capítulo de João 10, agora no verso 15, ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós entendemos bem que ovelhas são aquelas que fazem parte do aprisco do pastor. Nós entendemos que ovelhas são um grupo particular de indivíduos, de elementos que pertencem ao pastor. Ainda nesse capítulo, que é muito rico nesse sentido, João 10, agora versos 26 e 27, continua se dizendo: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui tem uma relação entre crer de fato e ser ovelha de Cristo. De semelhante modo, tem também aqui uma relação entre não crer por não ser ovelha. Ele diz o seguinte, dando continuidade: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Temos então essa interação entre o pastor e a ovelha, em que Jesus deixa muito claro que a sua relação de salvação para com o seu povo se dá pelo fato de que existe um grupo que conhece a voz do pastor. As ovelhas então conhecem a voz do pastor. João 15:13, temos aí mais uma afirmação que restringe então o alcance, em que diz Jesus falando sobre o amor dele que deve ser imitado. E qual é o amor de Cristo que deve ser imitado? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deixando claro, então, a ideia de uma restrição de um grupo em que Deus morre em Cristo, claro, em favor dos seus amigos, daqueles a quem ele conhecia. Em Atos 20:28, a ideia aqui é que o apóstolo está tratando a ideia com os presbíteros aqui das igrejas. Ele deixa bem claro que o apóstolo Paulo, no caso, falando, ele
pede que aqueles homens, ele conclama aqueles homens que cuidem do rebanho de Cristo. E esse rebanho específico é aquele o qual ele comprou com seu próprio sangue. O texto diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual, e aqui um pronome relativo que se refere ao seu povo, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A ideia, então, de que o preço de sangue que foi pago especificamente por um grupo que ele comprou, um grupo pelo qual ele pagou um preço de sangue, e esse grupo é, então, a igreja de Deus, onde nós podemos ver essa ênfase aqui. Temos outro texto, dando continuidade, que traz uma ideia semelhante a essa, lá em Efésios 5, 25. Em que o texto está conclamando os maridos a amarem as suas esposas. Esse texto, né, que aqui quem é casado, agora eu posso dizer isso, viu, Alan? Posso dizer isso, viu, Marcondes? Quem é casado tem um impacto aqui, porque o chamado é de morte. Amados maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O chamado aqui é árduo. Mas como foi que Cristo amou a sua igreja? Ele a si mesmo se entregou por quem? Por ela, pela igreja. A ideia, então, aqui de um grupo restrito pelo qual Cristo se entregou mais uma vez, e aqui a igreja. Temos em Romanos 8,32, em que ele diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nota que eu trouxe uma ênfase aqui em amarelo, porque esse texto ele também é utilizado por aqueles que pensam na expiação universal e limitada, entendendo que esse por todos nós é todo mundo. No entanto, aqui em Romanos 8,32, nós temos um contexto que vem desde o 28, em que Paulo está falando para um grupo, para uma igreja. Romanos é escrito para uma igreja composta por judeus e gentios. A gente vai falar um pouco mais sobre essa distinção, essa não distinção que Paulo faz usando o termo todo na próxima aula. A gente vai distinguir isso melhor e vai aprofundar nessa terminologia. E aqui ele está falando, então, por todos nós, no sentido daquela igreja que continha, então, judeus, gregos, continha o povo de Israel e também gentios. Então, ele está dizendo, por todos nós o entregou. Ele se deu em favor, então, da sua igreja. João 17, aqui é um texto que ele é muito favorável à ideia de expiação limitada, porque é aquela oração sacerdotal de Jesus. É onde ele está, então, intercedendo por aqueles que o Pai o deu. O texto é muito explícito nesse sentido. Existe um grupo que foi colocado nas mãos de Cristo, e ele diz, das minhas mãos ninguém conseguirá arrebatá-lo. Isso aqui é um pouco mais também sobre eleição, e eu não vou falar sobre eleição hoje, nem na próxima semana. Você vai ter que segurar aí as suas dúvidas para as próximas aulas. Quando a gente entrar nos trabalhos em soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós falaremos sobre eleição, predestinação, essas questões. Então nós vamos nos aprofundar mais nesse sentido. Mas, por enquanto, o que eu quero destacar aqui é a ideia desse relacionamento em oração de Cristo com Deus Pai, no modo como ele se refere a um grupo específico de pessoas. Eu não vi quem trouxe água, mas seja lá quem for, Deus abençoe. Josimar, Deus abençoe. Ele diz assim, nessa oração sacerdotal, em 17:9. É por eles que eu rogo, se referindo aqui às suas ovelhas. Não rogo por quem? Pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós vamos trabalhar melhor esse texto na próxima semana, quando nós iremos traçar, então, um paralelo entre a função sacerdotal de Jesus e a sua expiação. E aqui nós deixamos claro, o texto deixa muito claro, em que ele está intercedendo, não pelo mundo, ele deixa claro, mas por aqueles que lhe foram confiados, dados, porque esses são, então, de Deus, e tudo que é de Deus é de Cristo, é do Espírito e vice-versa. Temos aqui, então,
o que nós iremos ampliar na próxima semana, mas aqui pelo menos uma pincelada. A doutrina do sacerdócio de Cristo, a ideia do sacerdote, você entende bem, você lembra do Antigo Testamento, você lembra do sacerdote em que ele se colocava em uma função de intermediário entre Deus e os homens, como intercessor. Então, a doutrina do sacerdócio de Cristo transmite o ensino de que tanto o sacrifício, ou seja, a entrega de um sacrifício para ser morto, como a intercessão do Filho de Deus são duas faces da mesma moeda. A ideia é que você não pode dissociar sacerdócio e sacrifício expiatório. Essas coisas, elas caminham juntas. Não teria, então, aqui, trabalhando esse texto aqui de João 17, 9, não teria como Cristo oferecer o sacrifício por todos os homens e interceder apenas por alguns. Ficaria algo meio que aleijado, quebrado, algo que não se completa. Então, Jesus é sacerdote, ao mesmo tempo sacrifício, e ao mesmo tempo em que ele é sacrifício e que o sacrifício parece cobrir todos os homens, a sua intercessão sacerdotal não é por todos os homens, mas é por aqueles que o Senhor Deus deu. O cursor sumiu aqui. Então fica essa ideia que nós temos que ter em mente. O sacerdócio de Cristo e a sua expiação, o seu sacrifício expiatório, não podem ser apartados, divididos. Temos em João 11, 42, a ideia de que, aqui ampliando mais a ideia da intercessão sacerdotal de Cristo, a ideia de que em tudo Deus Pai ouve Cristo e o atende. Ele diz isso em João 11, 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então, é a ideia de que o sacerdócio de Cristo, como aquele que intercede, que ora por nós, de acordo com o escritor de Hebreus, é sempre um ministério efetivo. Então, se ele é sempre um ministério efetivo, logo, atrelado isso à expiação, não tem como a gente achar ou pensar que esta intercessão aqui não pode ser legítima apenas pelo povo de Deus. Deixando claro, tá, irmãos, que os queridos podem participar caso surja alguma dúvida dentro da temática, vocês ficam livres para levantar a mão, tá bom? Os irmãos também podem colocar alguma dúvida aí no chat do YouTube para a gente responder aqui ao final. Diácono Marcondes aqui. Acontece assim, eu vejo assim que a expiação é indicada desde o princípio, né? A gente vê na escolha de Jacó e Esaú, por exemplo. Deus é seletivo. Na própria escolha do povo de Deus. Deus não escolheu todo o povo da Mesopotâmia. Ele escolheu Abraão e dele seria uma grande nação. Então, se você for olhar a história, desde o princípio tem uma certa seletividade nas coisas. Não é todo mundo de forma geral. A oportunidade é lançada, mas algum grupo específico ou uma nação específica, um povo específico que é eleito. Sempre a gente vê isso desde o princípio. Isso, o Diácono Marcondes estava falando algo muito interessante, da ideia em que no fio histórico em que Deus começa a se revelar, ele se mostra como um Deus que elege, que restringe a sua ação a certos indivíduos. Usou o exemplo aqui de Jacó e Esaú, em que Deus, sendo soberano, ele faz conforme ele quer fazer. Então, o que é que compete a nós fazer? Abandonar alguns achismos que nós temos e ir nas Escrituras para ver o que ela fala, não a partir de textos recortados simplesmente, mas de um encadeamento lógico de textos e de uma teologia mais ampla, ok? É isso que nós vamos tentar tratar durante essas duas aulas. Vamos dar continuidade aqui. Obrigado, Diácono Marcondes, pela participação. Temos aqui em João 17, 24, aquele texto da oração sacerdotal ainda. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Aqui parece um grupo específico, né? Não é todo mundo, mas um grupo restrito, aquele que foi dado a Cristo por Deus. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você está percebendo que a ideia aqui é que existe esse encadeamento textual que vai construindo, então, uma trama, um tecido,
uma coxa que mostra, então, que há um grupo restrito, seleto de pessoas, e não é uma expiação meritória, é uma expiação que tem a ver com a soberania e a graça de Deus em escolher, em derramar a sua expiação sobre determinados indivíduos. Mateus 20, 28, que diz o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse muitos, temos aqui um reflexo lá em Apocalipse, em que diz que muita gente de todas as línguas, povos e raças celebrarão o Cordeiro digno de abrir o livro naquele dia. Então, temos aqui a ideia de que ele dará a sua vida em resgate por muitos, e não por toda a humanidade nesse sentido global. E aqui, então, nós chegamos a um momento que pode causar desconforto em algumas pessoas. Estava muito bom até então. Para alguns aqui estava muito bom, textos que consolidam a percepção da expiação limitada, mas agora nós vamos tocar em um ponto um tanto delicado, porque são textos que também parecem dar a entender que tem sustentabilidade teológica e bíblica para a expiação ilimitada ou universal. E aqui o Millard Erickson, ele define expiação universal e limitada da seguinte maneira: é a perspectiva de que Deus pretendia que a expiação tornasse a salvação possível a todas as pessoas. Lembrem que expiação é a obra de Cristo na cruz ao derramar seu sangue para cobrir o pecado de seres humanos e torná-los, então, perdoados, fazê-los perdoados. De acordo com essa visão teológica, a visão de que a expiação está, então, acessível e possível a todas as pessoas, Cristo morreu por todos, mas sua morte expiatória se torna efetiva somente quando é aceita pelo indivíduo. A ideia básica é: o sangue de Cristo é suficiente para todas as pessoas da terra. Todas. Qualquer indivíduo, então, está debaixo do sangue expiatório de Cristo. Todavia, ele só vai desfrutar dos reais efeitos da expiação se ele decidir crer que esse sangue é poderoso para purificá-lo, perdoá-lo, limpá-lo de todos os seus pecados. E aqui... Ok. Aqui nós já vamos entrar, então, aqui em alguns textos que os ilimitados ou adeptos da expiação universal, eles fazem uso para embasar as suas crenças. Ok? Antes de Diácono Marcondes, gostaria de fazer a pergunta agora? Uhum. Quando ele decide alguma coisa, já era, aconteceu. Deus. E morreu por todos, mas só forma efetiva para aqueles que aceitam. É como se a salvação fosse 50% do homem. Deus está aqui salvando, mas se eu não decidir, a salvação não chega a mim. Então é bem complicado. É como se a salvação ela fosse 50% de Cristo, nessa visão aí, Uhum. e 50% do homem. É mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha a ideia de que Deus trabalha em um certo aspecto, mas precisa que o homem atue. É aquilo que se chama de sinergismo, em que Deus trabalha com o homem nesse aspecto da salvação. Nós não cremos desse modo, e nós vamos deixar claro isso melhor também na próxima aula, tá certo? Então nós temos aqui os textos, né, que eles embasam, então, a sua abordagem ilimitada ou universal. João 1, 29, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui os universalistas trazem, eu não vou usar o termo universalista porque tem um outro termo chamado universalismo, deixa eu esclarecer isso aqui, em que o universalismo se baseia na ideia de que Cristo morreu por todos os seres humanos sem distinção e todos estão então debaixo da sua salvação, quer creiam, quer não.
Os que acreditam na expiação ilimitada, eles não acreditam nesse sentido universal da morte de Cristo. É muito bom a gente ressaltar isso. Eles nós não acreditamos que Cristo morreu por todos e todos então recebem os benefícios da expiação de semelhante modo. Não, eles creem o seguinte, como foi dito. Cremos que Jesus morre por todos, porém, quem desfruta da salvação real são apenas aqueles que depositam sua fé no sangue do Cordeiro. E aqui então, nesse texto de João 1:29, eles usam para dar a ideia de quando João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles estão dizendo, está vendo? Ele tira o pecado do mundo, não é o pecado das ovelhas, não é o pecado dos amigos, não é o pecado dos eleitos, mas o pecado do mundo. A gente vai explorar melhor esse texto de uma maneira mais, digamos, exegética e textual, propriamente dita, e provar que essa terminologia mundo, principalmente aqui em João, no Evangelho de João, e nas cartas do apóstolo João, não tem a ver necessariamente com a humanidade, mas com um conceito mais amplo do que esse, ok? E bem mais teológico. Expiação ilimitada aqui ainda, João 3:16, 17, esse que é um texto clássico, um texto que nós conhecemos de cor, um texto que nós decoramos na EBD quando éramos crianças ou quando começamos nossa jornada, em que diz, porque Deus amou ao mundo, Deus não amou algumas pessoas restritamente, mas ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nota que nesse texto tem uma ênfase em mundo muito grande. A ideia de que Deus entrega seu Filho para morrer pelo mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você não pode perder a próxima aula. Nós vamos abordar esse contexto aqui, essa terminologia de mundo em João, de uma maneira muito legal, muito interessante, que vai mostrar, que vai provar que este mundo aqui não é necessariamente a humanidade como um todo. Você não pode perder. Mais um texto aqui em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu, e ressuscitou. Mas é isso mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ideia nesse texto aqui, ela é interessante, irmãos, porque nós temos aqui o todos de uma maneira muito aberta, exposta nesse trecho. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É interessante que nós não podemos perder de vista a ideia de que Paulo está escrevendo, mais uma vez, para crentes, para salvos. Então, quando ele fala do todos aqui, não necessariamente ele está falando para todas as pessoas de todo mundo, mas para o grupo restrito chamado igreja. Afinal de contas, se ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, como nós explicamos, então, aqueles que estão fora do contexto de igreja, que, embora vivos, estão como mortos em seus delitos e pecados. O texto não se encaixa. Não há aplicação real para toda a humanidade. Ok? Alguma dúvida até aqui? Esses textos eles vão passando. Você pode levantar seu questionamento, sua dúvida, para a gente tentar responder também, tá bom? Tem alguns textos difíceis. Tem textos difíceis. Olha esse 1 Timóteo 4:10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de quem? De quem? Todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqui os da expiação universal dizem, está vendo?
A morte de Cristo aqui foi para salvar todos os homens. Deus é o salvador deles. Todavia, especialmente dos fiéis. Como é que a gente responderia esse texto? Como é que a gente lidaria com esse texto? E aqui eu quero dar uma pincelada, mais uma vez, para não causar só confusão ou só dúvida no coração da igreja. É importante isso, não é verdade, Alain? Nota aqui, Paulo, ao escrever para Timóteo, nós não devemos desconsiderar quem era aquele homem. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como apóstolo a quem? Aos gentios. Essa ênfase ela tem que ser notada. Essa ênfase na pessoa de Paulo, que é o escritor dessa carta a Timóteo, ela tem que ser preservada com afinco. Porque isso era motivo de contenda já no começo do ministério apostólico de Paulo, em que ele é aquele que sai do colégio apostólico, que aquele primeiro colégio, com base naqueles primeiros discípulos que se tornaram apóstolos, né, encabeçados ali, liderados por Pedro, por Tiago, João, eles estão, então, direcionados ao início, ao germe daquilo que nós chamamos de igreja dentro do núcleo judaico. Aqueles homens, eles estão preocupados em doutrinar os judeus com as verdades do Evangelho. Mas aí Paulo é aquela ferramenta que Deus usa para expandir o seu plano que já vinha sendo liberado profeticamente no Antigo Testamento, em que Deus, por meio dos profetas, sobretudo, especialmente em Isaías, ele diz que o Messias viria para ser a luz aos gentios. Isso é interessante. Então, Paulo, ele sai comissionado por aquele colégio apostólico para se dirigir especificamente aos gentios. E Paulo, ele está sempre preocupado em mostrar isso em seus escritos, mostrar que o evangelho é tanto para judeus quanto para gregos. Nós vemos essa ênfase muito clara lá em Romanos, no capítulo 1, que o evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de quem? Do judeu primeiro e depois do grego. É nesse sentido a ênfase que ele está dando lá em Romanos capítulo 1. Então, quando a gente está falando aqui de um pastor, que aqui no caso é Timóteo, para quem Paulo está se dirigindo nessa carta, ele entende as lutas que Timóteo está enfrentando na igreja de Efésios, que naquele contexto era um contexto de igreja mista mesmo. Hoje nós não temos essa questão de judeus e gentios nas mesmas igrejas, é muito difícil isso acontecer. Tem os judeus que são os judeus messiânicos, que se reúnem em si mesmos, mas dificilmente um judeu, ele, hoje em dia, congregaria numa igreja somente com gentios assim, muito raramente. Mas naquele tempo era muito comum, muitíssimo comum, e haviam divergências em que, em muitos aspectos, os judeus se mostravam como superiores aos gentios. E aos gentios, em alguns aspectos, queriam se mostrar superiores aos judeus porque foram abraçados pela graça. Por culpa de quem? Da desobediência dos próprios judeus. Então havia muito esse conflito interno, teológico, e Paulo sempre destacava essa ideia de todos. Todos trazendo a ideia de que Jesus morreu para salvar não só um grupo, mas todos os grupos. Em Gálatas nós temos Paulo dizendo que não há judeu nem grego, escravo ou livre, bárbaro ou cita. Ele fala que não há homem nem mulher. Os grupos pelos quais Jesus morreu não podem ser tratados especificamente no sentido de que Jesus morreu só pelos judeus, ou só pelos homens, ou só por fulano de tal, nesse sentido étnico ou de nação, tá bom? Não, mas ele diz, existe um grupo nesse todo, um grupo só. E qual é esse grupo? Esse grupo é todos os homens. Todos os homens, e aí especificamente a ideia de que ele é salvador de todos os grupos, mas dentre esses grupos, especialmente dos fiéis. A ideia aqui em que Paulo está querendo abordar não é uma ideia simplesmente homogênea, em que toda a humanidade está englobada aqui, não. É a ideia de que todos os grupos, Deus é salvador de todos os povos, de todos os homens em sentido grupal, mas especificamente daqueles que colocam sua fé no sangue do Cordeiro. Ok?
Hebreus 2:9 diz o seguinte: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Temos um bom texto aqui para os de expiação ilimitada. A ideia que o texto aqui expõe é que Jesus morreu para que ele provasse a morte por todo o homem. Esse texto ele precisa ser abarcado dentro de uma percepção sacerdotal também da teologia do sacerdócio de Cristo. A gente vai tratar melhor sobre ele na próxima semana. Mais uma vez, não percam, viu? Não perca a próxima semana, a próxima aula. Mais um texto que dá base, então, para aqueles que creem na doutrina da expiação universal. 1 João 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Texto que embasa a expiação universal, especificamente por esse texto final, esse trecho final, em que ele diz, mais ainda pelos do mundo inteiro. Alguma pergunta até aqui? Alguém? Alguma pergunta? Posso prosseguir então? Ok. 1 João 4,14. Eu quero que você note uma coisa, tá? Aqui, até aqui. Você percebe que o termo mundo, este termo mundo aqui, ó, geralmente ele está muito presente nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto em suas cartas. Você percebeu isso? João está sempre falando, Deus amou o mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe isso? Então, Deus entregou o seu Filho para que ele fosse salvador do mundo. Aqui é o que João diz. E nós testemunhamos, e nós temos visto, e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. Creio que é importante já também dar uma esclarecida nesse termo. João, ele é um homem que tem uma teologia dual. O que é isso, pastor Romeu? O que é uma teologia dual? É uma teologia que sempre está contrapondo dois elementos que contrastam. É no Evangelho de João, por exemplo, que você vai ver o contraste entre luz e trevas. Que Jesus ali ele diz que ele é a luz do mundo. Em João, no capítulo 1, João vai dizer que a luz veio ao mundo e foi rejeitada pelos homens. Jesus vai dizer que muitos dos homens que não ouviam, ele sendo a luz do mundo, não ouviam porque esses homens estavam em trevas. Então, João tem essa questão dualista, em que ele contrapõe dois elementos sempre, que é luz e trevas. Quando ele está falando de luz, fica claro que não é que Jesus estava ali, que Jesus era como se fosse uma fluorescente ambulante. Nós sabemos disso. A Bíblia não diz que quando Jesus estava como um ser humano, ele não reluzia como bronze. Isso acontece depois, quando ele é glorificado. Seus olhos são de fogo, as suas vestes são tão brancas e reluzentes, seus pés como latão, que brilha. Mas enquanto humano, ele foi humano como nós. Então nós compreendemos que a ideia de luz ali em João, quando Jesus se refere a ele como a luz do mundo, é uma ideia metafórica de que ele veio iluminar o caminho dos homens que jaziam em trevas, em densas trevas. Isso é claro. Mas é interessante que os que creem na expiação universal tendem a tratar o mundo como mundo de fato e humanidade. Sendo que em João, nos escritos de João, a palavra mundo, ela tem a ver, só concluir esse raciocínio aqui, Alain, a palavra mundo tem a ver com um contraponto que ele faz com o céu. Jesus está sempre falando, eu não sou deste mundo, eu sou de outro lugar.
eu vim do Pai. Você lembra que Jesus está sempre falando isso? Vocês não me conhecem porque vocês também não me conhecem ao Pai. Só quem conhece o Pai, quem é? É aquele que veio do Pai. Ele está contrapondo o mundo de baixo com o quê? Com o mundo do alto. É uma ideia também metafórica, em que o mundo aqui é esse lugar, é esse ambiente humano em que Jesus se insere. Não necessariamente ele está dizendo que o mundo são todas as pessoas do mundo. Não, é esse ambiente, é esse sistema em que o humano impera e reina em seus pecados. Então Jesus se insere nesse sentido, mundo e céu, ou morada do Altíssimo. Então é importante a gente entender isso no Evangelho de João. Elan? Ok. Pode ler, Elan, por favor? Elan quer acrescentar aqui um texto, aqui ele quer contribuir com o acréscimo desse texto para a aula. Que é 1 Timóteo 2, versículo 1, versículo 4. Uhum. Ok. Eu creio que pelo menos esse segundo vai estar aqui, viu, Elan? A gente chega já, daqui a pouco aí fala um pouco mais sobre ele, mas aqui expondo, ele tem praticamente a mesma ideia que foi tratado aqui, quando falei sobre o modo como Paulo enxerga teologicamente os povos, todos os homens. É mais ou menos a mesma ideia, tá bom? Temos aqui mais um texto, agora em Isaías 53:6, em que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu, particularmente, não entendo por que aqueles da expiação limitada usam esse texto para defender o seu ponto de vista. Tem visto que a terminologia aqui é para o povo de Deus. Isaías está profetizando dentro da estrutura para o povo de Deus, mas eles usam isso aqui só por conta da a ideia final aqui de nós todos aqui, ó. Né? Então, talvez ainda desse mais força ao argumento deles, né? Mas o nós é uma inclusão, tendo em vista que Isaías está falando sobre o ministério do Messias, do servo sofredor que se entregaria. E a grande mensagem do servo sofredor é que ele se daria em favor do povo de Deus. Não entendo porque eles utilizam essa parte que eu não vi, eu não consegui fazer uma conexão, eu não acho que esse seja um texto tão bom quanto alguns sejam, para embasar aqui a sua percepção. Mas é isso mesmo, Sara, se tivesse tirado nós, talvez ainda ficasse um pouco melhor. 1 Timóteo 2,6, o qual mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui, mais uma vez, é Paulo escrevendo. O termo todos de Paulo não deve ser enxergado fora da percepção que Paulo tem teologicamente do todo nesse aspecto social, nacional, étnico. Romanos 14:15 diz: se por causa de comida, e aqui a ideia é o seguinte, deixa eu explicar antes de ler o texto. A ideia aqui é a seguinte, em que eles falam o seguinte: nós cremos que a expiação é universal, no sentido que ela está sobre todos os homens, é que esse texto de Romanos diz que aqueles que o sangue está por todos, coberto, aqueles sobre quem o sangue está, eles podem se perder de algum modo, eles podem perecer. E aqui nós temos Romanos 14:15, em que diz o seguinte: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal.
Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Estou dizendo o seguinte: Cristo morreu por essa pessoa, o sangue dele cobriu essa pessoa, em termos gerais e amplos, mas o modo como você lida com a comida, e a gente entende esse contexto aqui que Paulo está falando, aquela questão de comer comidas que eram judaicamente impuras. Se tu faz isso, então, tu coloca a vida espiritual do teu irmão em xeque, tu está pecando. Calma, não faz isso. Você não está andando dessa forma, entristecendo o teu irmão, você não está andando segundo o amor fraternal. Então, por conta da tua comida, o irmão pode então perecer. Este por quem Deus sacrificou Jesus Cristo, que morreu. A questão desse texto aqui, qual? Pois é, aquele a favor de quem... Só que a questão que eles usam é, parece que essa pessoa pode perecer. Entendeu? Essa é a questão. Está dizendo, cuidado com o que você faz, porque é mais ou menos isso. A ideia de que alguém por quem Cristo derramou seu sangue, ou seja, expiou o seu pecado, cobriu o seu pecado com o seu sangue, essa pessoa pode vir a perecer. Pronto, essa é a questão. Essa é a questão. O perecer aqui, ele não é conclusivo. Não é um perecer como de João 3,16, que o contexto diz, quem crê será salvo. Está contrapondo o quê? Salvação e danação ou perdição. Quem não crê, perecerá. Aqui não, a ideia não é conclusiva em termos de perdição eterna, mas de perecerem, talvez, aqui como o irmão Marcondes colocou, perecer no sentido de que ele se tornará fraco na fé, em que ele não caminhará vigorosamente, em que ele não alcançará uma estatura de fé como ele deveria alcançar se aquele escândalo não acometesse. Não tem aqui uma ideia então clara sobre eternidade e perda de salvação. É inconclusiva a terminologia de perecimento aqui. 1 Coríntios 8:11, que é também muito parecido com a ideia, é assim por causa do teu saber, né, a ideia de que alguns que tinham talvez uma teologia mais elevada na época e poderiam comer alguns tipos de alimentos que eles entendiam ser também santificados pela obra de Cristo. E aí Paulo restringe o seu consumo por conta do amor ao próximo que era fraco. Ele diz, cuidado, porque se você não faz uso do amor fraternal, se contendo aqui para não fazer uso de determinada coisa ou outra, assim você, pelo teu saber, vai fazer perecer o teu irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Mais uma vez aqui, a terminologia de perecer, ela não é também conclusiva, nesse aspecto de perder salvação. O contexto não deixa claro isso. O contexto não fala especificamente sobre isso. Estamos já caminhando para o final, tá bom, irmãos? Nós vamos trabalhar melhor esses textos aqui, esses textos que a gente está dando só uma pincelada. Lembra que eu falei que hoje é uma aula panorâmica, é necessário em termos de nós sermos honestos intelectualmente também com aqueles que nós não concordamos. Porque seria muito fácil eu simplesmente expor o nosso lado aqui e deixar você como se numa espécie de visão limitada. Aí vamos supor que você está lá conversando, dialogando, debatendo com um irmão da mesma fé que tem essa visão diferente aqui, ele começa a lançar esses textos aqui diante de você, como é que você lida com isso? Rapaz, o pastor Romeu, que foi responsável por aquela aula, pastor Leandro, se livrou dessa aula, hein? Pastor Romeu não te deu, então, as bases bíblicas para você confrontar esses textos. Então, eu não fui honesto com você, eu não fui um pastor de fato, porque o pastor de fato tem que ensinar todo o desígnio de Deus, inclusive aquelas partes que são difíceis de digerir, difíceis de absorver. Isso, exatamente. Para que saibamos nutrir argumentos para defender a nossa fé. Isso mesmo, Luciara. Muito bem. Aqui também os da expiação universal, eles defendem a ideia seguinte, ó. O evangelho tem que ser pregado a todos os povos, a todas as nações. Portanto, então, a expiação é universal, já que a oferta é
dada a todos. Então, eles usam textos como Mateus 24, 14, por exemplo, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Temos também Mateus 28 no final, não é? Mateus 28, em que Jesus comissiona ali os seus discípulos a irem, portanto, por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É interessante esse texto, né? Todo mundo e toda criatura. A gente sabe, será que os discípulos conseguiram mesmo pregar o evangelho a toda criatura especificamente? Você acha que todo mundo que nasceu e morreu ouviu sobre Jesus? Você acha que isso aconteceu? Isso é impossível. Isso é impossível. Aqui, nações. Uhum. Sim, exato. Exatamente. Aí nós poderíamos questionar isso, né? Mas então, se o evangelho não chega a toda criatura especificamente, então o plano de Deus é falível. Só que a questão é que Deus em Cristo aqui está falando para povos inteiros, e nós sabemos muito bem que o evangelho tem se expandido ao longo da história por todas as nações, e todos os povos têm se tornado ainda mais indesculpáveis diante do seu pecado e diante da oferta do evangelho. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus está notificando aqui aos homens que todos eles, em toda parte, se arrependam. Deus está notificando a todos os homens, é isso aqui que a gente tem que parar para pensar, um raciocínio é muito lógico. Esse todos, de fato, é toda criatura específica. Nós sabemos que existem povos não alcançados. Nós sabemos que no nosso bairro aqui, a gente pode nem ir muito longe, não precisa nem ir muito longe. No nosso bairro, eu tiro por mim enquanto descrente, morava vizinho à igreja evangélica. Eu nunca tinha ouvido um conclame ou uma notificação a mim sobre arrependimento. Não tinha. E assim existem números que morrem sem ouvir. Responsabilidade nossa, como nós temos feito aqui como igreja, não é, irmão Totônio? É levar essa notificação aos homens. Mas o fato é que muitas portas serão batidas na nossa cara, muitas pessoas não quererão ouvir o evangelho. Mas o evangelho, o plano de Deus está sendo descumprido por isso? Não. Porque o objetivo aqui é de um todo, digamos, mais amplo. Em que nós podemos dizer assim, que é responsabilidade nossa. Todo o bairro, esse o projeto, irmão Antônio, é que todo o bairro conheça o evangelho. Cada rua seja visitada por nós, membros da Filadélfia, levando o evangelho. E aqui terão casas que nós não visitaremos porque não teremos oportunidade, mas toda rua será visitada. E todo o bairro, então, será contemplado com o evangelho. É nesse sentido, especificamente, que esse todos significa. O irmão Josimar tem uma pergunta ou uma contribuição, não sei ainda. Fique à vontade, meu irmão. Em vida, quando morre, certo. Isso. Pronto, só falar aqui para o pessoal que está em casa, o irmão Josimar ele fez a seguinte pergunta. Quando aquelas pessoas que rejeitam o evangelho, você prega o evangelho, ela rejeita 1, 2 vezes, 3, e Deus tem um plano para essas pessoas, e ele perguntou também, quer seja aqui nesse plano, enquanto nós estamos nessa terra, ou quer depois que essa pessoa morre. A questão, essa pergunta, como ela tem duas partes, ela tem duas respostas. A primeira resposta é que uma rejeição agora, por parte de um ser humano agora, não quer uma rejeição que eu me refiro agora, temporalmente, enquanto viva, tá?
ela não quer dizer uma rejeição para sempre. Porque enquanto o fio de prata da vida não se romper, ainda há esperança. Conheço pessoas que rejeitaram o evangelho inúmeras vezes. Pessoas que eram arrogantes, pessoas que até perseguiam mesmo os crentes. Tem até um exemplo bíblico, né, em que Paulo rejeitou o evangelho. Paulo ouviu Estevão, dos homens cheios do Espírito Santo. Ele ouviu ter uma exposição do evangelho de uma maneira absurdamente poderosa. Ele rejeitou. Quantas vezes Paulo não rejeitou o evangelho? Nós não sabemos, mas teve um dia em que Deus o chamou para si e esse chamado é irresistível. Paulo na estrada de Damasco, lá Jesus o pegou para si e fez dele o que haveria de fazer, porque lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que ele havia sido escolhido desde o ventre para aquela função, para ser filho de Deus e ser um vaso de honra nas mãos de Deus para ir aos gentios. E aqui esse é o ponto, entendeu, Josimar? Pode sim, Deus pode alcançar essa pessoa que rejeitou o evangelho hoje. Por isso que a gente não deve desistir das pessoas assim tão facilmente. Devemos pregar até que enquanto as oportunidades nos estão sendo dadas, devemos pregar. Aí nosso papel não é convencê-las ou convertê-las, nosso papel é pregar. Se ela vai rejeitar para sempre, aí já não é uma questão conosco. Se ela morre rejeitando, aí nós temos aqui Hebreus 9, 27. Nós temos Hebreus 9, 27 que diz o quê? Após a morte, segue-se o juízo. Não tem outra esperança. É aquilo que eu costumo dizer, não existe o evangelho do Alto da Compadecida. Quem já assistiu o Alto da Compadecida aqui? É um filme, em termos de cultura nordestina, fabuloso, fantástico, engraçado. É um texto culturalmente, é um conteúdo cultural muito bem construído por Ariano Suassuna. Mas, em termos teológicos, é um fracasso. Que nós sabemos, né? A compadecida, que é então Maria, ela se compadece do morto naquele juízo ali em que eles estão tentando definir para onde vão. O diabo está lambendo o beiço porque João Grilo vai para o inferno. Os outros vão para o inferno junto com João Grilo. E aí a compadecida começa então a se compadecer daqueles homens e começa a apelar. Isso é bem católico romano mesmo, em que não é nem o purgatório ainda, é uma intercessão pré-purgatório ali. Porque, se vocês lembram, acho que o padeiro e a esposa dele que vão para o purgatório, se eu não me engano. E os dois padres também, né? E aí, quem é salvo é o pior dos pecadores ali, que matou centenas de pessoas, o cangaceiro Severino. E aí João Grilo, João do Miguel, vai para o inferno. Ou seja, estava indo até que ela então intercede. Aquela ideia é muito católica romana no sentido de que reduz a figura intercessória de Cristo. Jesus é colocado então num lugar em que ele fica à mercê das acusações de Satanás para com os seres humanos. E ali ainda há uma esperança, inclusive João Grilo volta, né? Ele ressuscita para tentar viver uma vida boa, que agrade a Deus e que ele não seja então pego por Satanás. Então, eu costumo dizer, o evangelho do Alto da Compadecida não existe. Viu, Josimar? Então não há esperança. O irmão Totônio aí citou Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Irmão Elan? Exato, é verdade. Exatamente. Também. Também, você nota como, inclusive, é interessante, o cinema ela tem algumas camadas. O cinema tem algumas camadas que você pode, então, ler uma mensagem. Você nota que quando Maria aparece, a compadecida aparece, a luz é colocada totalmente sobre ela, e a luz que estava sobre Jesus ela é apagada. Então, Jesus fica lá ao fundo, sem aparecer. Justamente a ideia de nos trazer a compreensão de que Maria é mais excelente. Ela é maior em misericórdia, ela é maior em poder, em intercessão, ela é maior do que Cristo em todas as coisas, até mesmo em justiça. Diabólica. Isso é muito, muito terrível, porque eu lembro, quando eu era descrente, quando eu vivia como inimigo de Deus,
Eu gostava muito desse filme. E mesmo não tendo uma fé em qualquer coisa, aquilo seria como um alento para o meu coração pesado. Vai ter alguém, eu não sei se é Maria, não sei quem é, mas alguém vai me socorrer e não vai me deixar cair nas mãos de Jesus, não. Ou do Satanás, que eu tinha mais medo de Satanás do que de Jesus. Hoje eu temo mais a Deus. É mais ou menos isso. Estou aqui fazendo errado, mas no final, alguém vai lançar uma boia lá, mesmo eu depois de morto, eu vou me salvar. Está vendo como isso é nocivo, como isso aprisiona o pensamento e o coração das pessoas? Então, Josimar, espero que eu tenha respondido, então, a sua dúvida. Preguemos enquanto há vida, porque não existe mais salvação depois da morte. Ok, caminhando aqui para o nosso fim. Tito 2,11. Vinícius tem uma pergunta. Certo. Pode falar. Sim. Sim. Artemisa, que Paulo combate, né? Eles assimilaram muitos deuses do panteão grego romano. Diana dos Efésios. Então eram as Marias da época e era muito forte. Então a igreja católica ela não quis perder esse povo. Então ela botou teve um jeito de ultrapassar. E aí a pergunta de Vinícius é também, mas como é que o povo acaba aceitando? Porque tem que ter uma estrutura escriturística para que o povo saiba por onde se basear. Então aí entra o aspecto da tradição na Igreja Católica também, em que a tradição, aquela porção de escritos pós-apostólica, né, fora da escritura canônica, em que eles colocam no mesmo patamar que a Bíblia. Então, eles creem como fosse a Escritura. E até eles ampliam a ideia de que a tradição é mais valiosa do que a Escritura. Porque a Escritura anula muita crença deles. Entendeu? Mas eu vou parar aqui por hora, porque senão a gente vai entrar em questões aqui que não estão dentro da aula e a gente vai se estender muito. Mas deu para entender, não é isso? Joia. No latim o povo não entendia. Uhum. Sim. Sim, o povo acabou aceitando tudo que era dito, que era falado. O leigo não tinha acesso às escrituras, não é? A escravidão, ela não é só de algemas, né? Não. A escravidão ela pode ser de pensamento, ela pode ser de intuição, então a gente tem que ficar atento para isso. Às vezes a gente pensa, eu não sou escravo, nunca grilhões nos meus pés nas minhas mãos. Mas às vezes a gente é escravo de filosofias, às vezes a gente é escravo, tem várias coisas que podem nos aprisionar e nos arrebanhar para o fim. Exatamente. Lembrei de alguém que disse que, em um filme chamado Inception, diz o seguinte, que o que mais pode aprisionar alguém é uma ideia. As pessoas podem resistir a balas, podem resistir a algemas, mas se você deixar uma ideia penetrar o seu coração, uma ideia, seja ela qual for, certa ou errada, ela te cativa. Por isso que lembro que Paulo fala em Romanos 12 que a renovação da nossa mente, ela deve vir por meio do entendimento verdadeiro. Renovar a sua mente por meio do entendimento verdadeiro que advém das Escrituras reveladas e preservadas pelo Espírito de Deus. Tito 2,11, a gente vai caminhar para o final agora mesmo, faltam mais 3 slides, apenas 3 passagens, 2 na verdade, em que Tito 2,11, Paulo diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É que eu não preciso mais explicar de novo, entendendo que o todos que Paulo se refere não é necessariamente a toda a humanidade. Temos aqui, não retarda o Senhor a sua promessa, 2 Pedro 3,9. Aqui mais um texto usado pelos adeptos da expiação universal. E minha tentação é falar universalistas, e eles não são universalistas. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos tratar melhor esse texto também na próxima semana, mas você está notando que você não pode simplesmente chegar para alguém que crê na expiação limitada e dizer você é um herege, você é um lunático, você é alguém que crê numa coisa totalmente sem base. Não. Eles têm uma base dentro de uma estrutura teológica, eles têm textos que eles usam para isso. E aqui, citando textos acerca, então, desse chamado universal das pessoas ao arrependimento, coloca-se aqui algumas questões que nós resolveremos na próxima aula. Que questões são essas? Vou deixar a Millard Erickson falar. Diz o seguinte: ao citar textos como esses, textos que conclamam universalmente os homens ao arrependimento, ou que oferecem o evangelho de modo global, universal, os proponentes da expiação ilimitada perguntam, e eles questionam perguntas sinceras e honestas. Se Cristo morreu apenas pelos eleitos, como a oferta de salvação pode ser feita a todos os seres humanos, sem que isso não envolva algum grau de insinceridade, superficialidade ou desonestidade? Eles estão perguntando o seguinte: se a expiação não é para todos, por que então que o evangelho é oferecido para todos? A gente não está sendo mentiroso, insincero, superficial ou desonesto? Ou então, eles perguntam o seguinte: se Cristo não morreu para salvar todos, não seria inadequado oferecer a salvação para qualquer pessoa? Essas são perguntas legítimas, dentro daquilo que eles creem teologicamente. Mas a resposta é muito simples, pastor. O evangelho tem duas moedas. Ele é uma Duas faces da mesma moeda. Ele vai pregar salvação e condenação. A função dele lá do evangelho é isso, é mostrar ao homem que é duas faces, salvação e condenação. Então, quando ele condena, ele também está fazendo o propósito dele também. Uhum. Quando o evangelho é pregado, não é só para a pessoa se salvar, mas ela para não ter desculpa também, para ela dizer: você ouviu, você foi condenado pela natureza e pelo evangelho ouvido. Uhum. Então tem essa face também. Então não é Sim. conveniente pregar o evangelho para aqueles que não vão ser salvos. Não, é pelo contrário. Vai ser mais um motivo naquele dia de apuração. Sim, e outra, né? Aqui tem uma resposta também básica, no sentido de que Deus sabe quem são os eleitos, mas nós não sabemos. Nós não pregamos simplesmente para a pessoa certa. Não pregamos. E tem gente que a gente acha que é a pessoa certa, né? Moralmente falando, rapaz, eu vou pregar para essa pessoa aqui que ela só falta ser crente. Aí você olha assim, um caba miserável, lazarento, já matou, já roubou, sonega imposto, faz uma desgraça. O cara diz: rapaz, isso aí eu não vou pregar, não. Isso aí não tem jeito, não. Aí vem, de repente, você para, olha, aquele cara mudou de vida. Rapaz, o irmãozinho pregou para mim. O irmãozinho falou do evangelho, o amor de Deus me constrangeu. E aí eu fui aceito por Cristo, eu fui recebido em amor, mudei minha vida. Isso mostra que a gente não deve fazer distinção entre quem pregar e quem não pregar. Deus pode salvar o bom moço, Deus pode salvar aqueles que estão bem, aparentemente, mas Ele pode salvar o desgraçado pior. Pode salvar o depressivo, como pode salvar aquela pessoa que está alegre. Pode salvar o bom marido, como aquele que já agrediu a esposa. Ele pode fazer isso. Então, a gente tem que entender essa questão, em que a salvação pregada a todos é pregada porque nós devemos pregar e não sabemos quem são os eleitos. Irmão Elan, para a gente concluir? Ia falar não, mas vai falar. Deve falar um pouquinho mais alto, por gentileza. Certo. A expiação limitada seria mais ou menos a ideia de arminho. E um dia eu conversando com alguém que tem a visão contrária, conversando mesmo, uma conversa bem legal, e ele começou a questionar sobre a predestinação. E eu fui Uhum. vários textos aí citados, né, que era que a gente leu hoje, o Salmo 139, versículo 16, vai trazer bem clara essa ideia. Outro
Sim, Efésios 1, muito forte. 2 também. Trazendo toda essa ideia, ele foi e me afrontou com dois textos também. Não estava assim. Tinha realmente todas as cartas para mostrar a ideia da predestinação, como diz tem pastor. Ele tem Augusto Nicodemos, ele vai dizer que é complicado você chegar e falar que a predestinação ela não é bíblica. Você pode até não acreditar ou não concordar, mas que ela é bíblica é. Uhum. Então, conversando com ele, ele pegou e lançou dois textos, que foi até aqueles que eu citei. Timóteo 1, versículo 1, e Timóteo 4 e também 6. Que até saiu com Timóteo 4 e 6. Uhum. Então, assim, na visão dele, o homem tem participação. Eu fui tentar explicar para ele e trouxe todos, mas entre esses dois textos não sabia ao certo o que dizer a ele. Aí era isso que eu queria saber. Como afrontar esses dois textos e tentar conciliar a ideia de salvação para o homem e a questão de arbítrio. O calvinismo e o arminismo ali. Um deles é esse, é? É 4, 6, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Primeiro Timóteo. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Voltei, foi tudo aqui. Lê aí, por favor, ela, enquanto eu... Vai dizer, o qual assim mesmo se deu por resgate por todos. Testemunho que se deve prestar tempos oportunos. Foi citado aí. É isso aí. Pronto. Aqui é basicamente o início dessa argumentação é basicamente aquela em que você deve considerar o autor e a sua teologia, né? E para Paulo, a teologia de Paulo ela deve ser muito clara no sentido de que ele está lidando com dois grupos sempre. Ele é judeu, ele é um apóstolo judeu, mas ele é enviado aos gentios. E essa tensão entre judeus e gentios é muito presente na vida apostólica e missionária de Paulo. Então, é necessário então que nessa tensão Paulo possa sempre ele tente colocar no mesmo patamar de igualdade judeus e gentios, bárbaros, escravos, livres escravos no caso aqui, homens e mulheres. Então, a terminologia que Paulo usa de todos, que está aqui, não é, nesse texto? Sumiu, por todos ali. Por todos. Ele não deve ter... E claro, a gente olhando a teologia em retrospecto e toda a abrangência, porque um texto não pode ser destacado de fora de um sistema inteiro. Não pode. Então, quando nós olhamos o todo de um conjunto teológico, o todos de Paulo aqui não pode ser toda a criatura. Porque senão a igreja nem sairia de sua casa. Porque ela vai falhar aqui. Uhum. E chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Aí Pronto. ele quis dizer que assim, eu dizendo a ele que tem a questão da predestinação, que a predestinação é algo Uhum. obrigatório, algo que suga, que atrai. E ele disse, mas como é que se a gente é predestinado, a gente, tipo, mesmo que você não conheça o evangelho, algum dia você vai ser ouvir se converter, já Deus já sabe de tudo. Uhum. Como é que a gente pode conciliar com essa questão que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Mais uma vez, o todos de Paulo aí não pode ser entendido como cada homem. Todos em sentido de grupos étnicos, grupos em termos também de gênero masculino e feminino. Outra coisa, pastor, também. Se na parte lá de desejo, que Deus deseja. Uhum. Voltando àquela questão que eu falei no começo, Deus não deseja. Não é desejo como humano aqui. Não é desejo humano, Deus executa. Exato. Quem deseja é a gente, muitas vezes nosso desejo não é alcançado. Só que Deus não. Se realmente o texto Deus desejasse, todos seriam salvos. Próxima semana. Exatamente. Exato. Olha, Deus quer salvar. Mas se Deus desejar salvar todos, todos seriam salvos. Não teria nem questão. Agora a gente não, a gente deseja alguma coisa. Eu, por exemplo, desejo comer uma comida gostosa. Às vezes, para ser
Às vezes. Então, e desejo, exatamente. A ideia de desejo a gente tem que ver a partir dos atributos eternos e perfeitos de Deus. A ideia de desejo aqui é a ideia de quase a ideia de desígnio. Desejo e se cumprirá. O que Deus deseja se cumprirá. Então, como é que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos? De que todos os homens em todos os grupos étnicos, sociais, de gênero serão alcançados. Não toda criatura especificamente, porque senão Deus seria um Deus fraco. Eu queria, parece que Deus é colocado numa situação aqui, mas como eu queria que todos fossem salvos, mas eu não posso fazer isso. Eu sou o Deus soberano pela metade. Eu só desejo, determino, mas não cumpro. Está entendendo? Uhum. Se esse pensamento for conclusivo, que ele está pensando, os judeus primeiro eram para ser salvos em primeiro lugar, porque se não for, Uhum. se rejeitaram e foram condenados. O próprio Cristo diz lá em João, vocês são filhos do Satanás, vocês seguem a Satanás. Então aí é uma contradição. Ou Deus é fraco, ou não é dessa forma. Uhum. Porque não tem como. Exato. Então, o desejo de Deus não é como o nosso desejo, como o ciúme de Deus não é como o nosso ciúme, o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento. É totalmente diferente, tem que ser visto dentro de uma proposta macro dos atributos de Deus. Então, encerrando aqui, próxima semana, nós então iremos trazer os motivos bíblicos, escriturísticos, teológicos, que comprovam por que nós cremos, então, numa expiação limitada. Você não pode perder, tá bom?